Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu sou o Gesiel Júnior, falando dos estúdios da Boa Vontade TV na cidade de São Paulo. O que você gostaria de perguntar ao último livro da Bíblia Sagrada? Está no ar o Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. E você tem a oportunidade de tirar as suas dúvidas sobre o livro das profecias finais, com os seus símbolos, narrativas. Nós vamos buscar nas profecias de Jesus as respostas para a correção dos nossos atos diários, buscando uma convivência melhor em sociedade. Quem vai nos ajudar hoje respondendo à dúvida da nossa audiência é a irmã Andréia de Jesus, pregadora ecumênica, responsável pelo Ministério da Religião Divina na região Nordeste. Irmã Andréia, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E é claro que eu vou contar com o livro, da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, para trazer essa reflexão e a resposta que todos buscamos, Jesus e as 7 igrejas da Ásia, Esmirna. E ainda bem que a nossa ouvinte, telespectadora Raquel Sampaio, que mora na região norte do Brasil, ela está em Palmas, no Tocantins, mandou essa pergunta para a Religião Divina. Raquel, muito obrigado. Certamente outras pessoas vão se beneficiar também com a resposta à sua questão. Ela diz assim: eu gostaria de saber melhor se o significado das 7 igrejas da Ásia se aplica para os momentos que vivemos particularmente em nossas vidas, ou esse significado é para um coletivo. Eu estou vivendo muitos desafios ultimamente e eles parecem que não vão ter fim. Apesar disso, eu sigo confiando em Jesus. Será que estou, aqui a pergunta, irmã Andréia, será que estou vivendo a igreja de Esmirna? Bom, eu vou responder, tem 2 aqui, eu vou responder a primeira, tá bom? Se você pergunta se o significado das igrejas, das cartas às 7 igrejas da Ásia, se aplica para momentos particulares, ou coletivo. São as 2 coisas. A religião divina vai nos ensinar na pregação do grande estudioso do Apocalipse, o irmão Paiva Neto, E, inclusive, este livro que citamos, Jesus e as 7 igrejas da Ásia, Esmirna, é a reunião, de várias pregações dele sobre o Apocalipse. E, neste caso, o estudo da carta do Cristo à comunidade de Esmirna. E, então, nós estamos inseridos, prezada irmã Raquel, podemos estar inseridos em diversas advertências e elogios das diferentes cartas, das 7 cartas, E justamente por estarmos individualmente inseridos nelas, podemos também estar coletivamente inseridos nestas advertências, elogios, recomendações que o Cristo traz em cada carta. Por exemplo, o irmão Paiva Neto vai nos dizer que a humanidade, nós coletivamente estamos vivendo a carta do Cristo, a igreja em Laodiceia, que é a igreja do tempo final, do juízo final, do fim dos tempos, Então, coletivamente, podemos estar vivendo uma igreja, uma advertência, orientação do que Cristo está dizendo ali, trazendo ali para nós, Assim como podemos estar como grupo familiar, como grupo étnico, cultural, uma nação, ou um grupo ideológico, filosófico, científico, pode estar inserido em uma ou mais dessas advertências, orientações e elogios que o Cristo traz nas 7 cartas, nas suas 7 missivas às igrejas da Ásia, Aí, irmão Paiva vai nos dizer, aqui na página 42 deste livro, que eu recomendo que você tenha, viu? Aliás, não só você, para que toda a audiência tenha o seu exemplar para estudar, porque, de fato, a sua pergunta é muito importante e a gente precisa saber, onde eu me encaixo, onde eu estou inserido para que eu faça a correção que o Cristo está pedindo, onde os elogios, onde as capacidades e talentos que o Cristo está reconhecendo em mim, naquelas comunidades que eu vejo que eu tenho, que eu posso fortalecer para servir melhor Jesus. Então, sua pergunta é muito, muito importante para que a gente estude cada vez mais essas orientações do Cristo. Então, na página 42, no subtítulo Carregamos as próprias igrejas em nosso íntimo, nós encontramos o seguinte: a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, escreve em Somos Todos Profetas, livro de 1991, Paiva Neto explicou que, agora o ensinamento do irmão Paiva, as 7 igrejas da Ásia igualmente simbolizam os diversos graus de entendimento e vivência espiritual em que se encontra
cada ser humano de acordo com a sua afinidade de sentimento. Na verdade, elas existem em diferentes gradações dentro de nós mesmos. Nelas, Jesus aponta qualidades e defeitos, advertindo, pedindo fidelidade e exortando à prática das boas obras originárias da fé realizante. Então, compreendemos que sim, podemos estar inseridos, e aí cada um precisa fazer essa análise. Você pergunta no final, né? Será que eu estou vivendo, né? A igreja de Esmirna, cada um precisa ler, estudar e fazer a sua análise. Isso aqui se aplica a mim. Eu estou vivendo esse momento. Como sair? Como resolver essa situação? O Cristo também dá soluções, né? Então ele não aponta o problema e deixa a gente a ver navios, né? Ele aponta uma situação adversa e diz como a gente deve buscar a saída. Na própria carta dele em Esmirna, ele vai dizer, no versículo final, né? Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então ele aponta como sair desse período de tribulação que você diz, parece que está vivendo um tempo e que não vai ter fim, mas você segue confiando no Cristo. Então você já está buscando aí, enxergando a solução, é perseverar. Porque o Cristo aponta na carta em Esmirna, que é uma tribulação de 10 dias, ou seja, um período específico, vai passar. Então que a gente atravesse esse período de tribulação perseverando, sendo fiel aos seus ensinamentos, aos valores nobres do nosso coração, a tudo que ele deixou para que a gente viva com dignidade, honestidade, amor, respeito, união, vivendo fielmente os preceitos do Cristo, nós conseguiremos atravessar. Você conseguirá atravessar, Raquel, esse momento que parece não ter fim, mas que tem, porque o mal não é duradouro, só o bem é perene. E aí na página 275 deste mesmo livro, Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, Esmirna, eu vou lá para a página 275, ele fala justamente disso, que a tribulação tem fim. A tribulação chegará ao fim. Na página 275, ele então nos ensina dizendo, o irmão Paiva Neto, né? Que são a reunião das pregações dele sobre o Apocalipse, sobre a carta do Cristo à igreja em Esmirna. Ele vai dizer: minhas amigas e meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, toda a humanidade será testada, todavia não estará sujeita a um sofrimento perpétuo, pois a tribulação terá o seu término. E mais à frente ele prossegue: mas nos concentremos em conquistar o prêmio que Jesus promete às suas igrejas. A lei do Cristo é clara, aspas, a cada um de acordo com as suas próprias obras. Logo, prossegue o autor, né, o irmão Paiva Neto, logo, seja no tempo que for, o veredito bom ou ruim virá a partir da afinidade que estabelecermos com essas comunidades em análise, que são verdadeiras escolas iniciáticas. Peçamos a Deus que estejamos sempre na frequência espiritual da Igreja de Filadélfia, a do amor fraterno. E aqui ele encerra com essa convocação, onde nós devemos estar sintonizados, onde o nosso sentimento e a nossa prática, a nossa ação deve estar afinada, sintonizada na igreja de Filadélfia. Então, mesmo que você esteja sentindo este momento agora, parece que eu estou vivendo Esmirna, uma tribulação, né? Concentre-se neste versículo que está em Esmirna também, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida, e busque viver o amor do Cristo em todas as áreas da sua vida, em família, no trabalho, na vizinhança, em sociedade, em todos os setores. Persevere, não desista. E você fala, mesmo assim eu continuo confiando em Jesus, e você está certíssima, porque daí reside a sua vitória, aí reside em confiar no Cristo vivo, que nos ajuda, nos auxilia a ressurgir das tribulações, das tormentas, dos desafios, mantendo a nossa perseverança e a nossa fidelidade, vivendo tudo aquilo que ele ensinou na sua primeira vinda visível. E aí você será amparada e beneficiada com a coroa da vida, com a sua perseverança, tendo autoridade sobre os seus pensamentos, sobre as suas ações, usando bem o seu livre-arbítrio e vivendo a vibração e a glória da comunidade de Filadélfia, que é o que nos convoca o irmão Paiva aqui também, neste livro, Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, Esmirna.
Agradecemos a Raquel Sampaio, mais uma vez, de Palmas, no Tocantins, por sua pergunta à religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Antes de encerrar esse espaço de hoje, quero compartilhar com você uma dica, porque também nesse segundo volume da coleção Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, apresenta aqui um breviário. Então você que agora ficou curioso sobre essas características das 7 Igrejas da Ásia, vai lendo aqui nesse breviário a explicação do irmão Paiva sobre esses valores e também aqueles traços do comportamento dessas comunidades que precisaram e ainda precisam ser modificados para o bem. Então, Éfeso, a igreja do retorno à primeira caridade. Esmirna, a igreja do sacrifício. Pérgamo, a igreja do combate à corrupção espiritual. Tiatira, a igreja impenitente. Esse é o breviário do segundo volume dessa coleção. Sardes, a igreja que estava morta. Filadélfia, a igreja do amor fraterno. Então você merece ter em casa para ler, compreender com o irmão Paiva, chegando aqui a igreja que define o nosso tempo. Laodiceia, a igreja do fim dos tempos. Adquira pelo Clube Cultura de Paz, também pelo site da Amazon.com.br. Encerramos nossa conexão nacional com esse convite ao estudo. Se você deseja iluminar seus passos com as profecias de Jesus, pergunte ao Redentor Apocalipse do Cristo de Deus. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre.